Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, onde nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, gostaria que vocês abrissem os livros de vocês no capítulo 8, página 306. Bom, o nosso capítulo 8, nós vamos falar sobre em busca da informação. Então, como vocês sabem, nós temos vários gêneros textuais onde, veiculam informações, passam informações ao seu público-alvo. E hoje nós iremos tratar, em busca da informação da entrevista. Então, existem vários tipos de entrevista, onde nós buscamos informações e passamos informações às pessoas que leem, que assistem, certo? Então, vamos lá. No capítulo 8, nós temos as questões de abertura, conhecimentos prévios. Então, vamos lá. Primeira questão. Você já foi entrevistado por alguém? Então, dentro da sua vivência, você já participou de alguma entrevista? Já deu alguma entrevista a alguém? Se sim, depois vocês vão me falar, a respeito. 2. Você sabe quais são geralmente os temas tratados em uma entrevista? Antes que vocês saibam, que falem, nós temos vários tipos de entrevistas. Nós temos a entrevista de emprego, nós temos a entrevista do psicólogo, nós temos a entrevista para debater temas políticos. Então, temos uma série de variedades de entrevistas que todas, na verdade, visam buscar informações. 3. A entrevista pode ser publicada em várias mídias, tanto impressas quanto digitais. Você sabe qual a finalidade de uma entrevista? Então, nós temos a entrevista em jornais, revistas, livros, impressas, e nós temos as entrevistas que são televisivas na internet. E um meio que está muito utilizado, que é as mídias digitais, o WhatsApp, Facebook, que também podem veicular esse gênero, Então, uma curiosidade sobre os jornais e sobre as revistas, que eu venho falando, que eles estão obsoletos dentro da nossa sociedade. Então, a internet, a tecnologia, não que eles não existam, eles ainda existem, um meio comunicativo muito importante, de grande valia, mas que eles estão obsoletos. Professora, mas o que significa esse obsoleto? Obsoleto é uma coisa que é antiga, arcaica, Então, como as mídias, até pela questão da velocidade, elas facilitam a interação social, então são os meios que estão sendo mais utilizados ultimamente, certo? Então, vamos lá. Caracterizando o nosso gênero. Existem muitas maneiras de se obter informações de alguém. E uma muito comum é a entrevista. Então, se você não conhece a pessoa, se você não conhece o trabalho da pessoa, a melhor forma é você perguntar. E essa pergunta, esse jogo de perguntas e respostas, nós chamamos de entrevista, certo? Para falar de um assunto específico, como política, os jornais, as revistas, os sites, etc., convidam especialistas da área por uma razão simples. Um político, um estudioso da ciência política, terá mais facilidade para fornecer informações ao entrevistador e ao seu público do que uma pessoa leiga no assunto. Assim, para obter dados relevantes, o entrevistador deve estar bastante seguro do que perguntará ao seu entrevistado. Por isso, normalmente, as perguntas feitas na entrevista são elaboradas com antecedência. Então, se por um acaso eu sou um famoso, um artista, e eu decido, eu sou convidada a dar uma entrevista sobre a minha vida profissional em um programa de TV. Então, nos bastidores, eu sei que eu vou falar sobre a minha vida profissional e não gosto de mostrar a minha vida pessoal. Então, as perguntas que serão elaboradas tem que ser para uma pessoa específica, da área, no caso, tem que estudar a minha vida para
me perguntar sobre a minha vida profissional. E são perguntas que são feitas com antecedência, como eu vou olhar a vida dela, desse artista, e de acordo com o que falam, né, da vida profissional, eu poderei fazer as perguntas. Se eu não me sentir segura, vamos dizer assim, não me sinto bem em falar sobre a minha vida pessoal, por que que o entrevistado vai perguntar ao entrevistado sobre a vida pessoal dele? Então tem esse acordo, né, do que irão trabalhar. Uma que eu gosto também sempre de falar das entrevistas, né, como nós estamos no período eleitoral, é as entrevistas para escolher, né, o candidato, né, que as pessoas façam a sua escolha para o seu candidato, né. No caso, as eleições agora são municipais, então prefeito, vereador, etc. Uma que eu gosto bastante de falar sobre as entrevistas políticas, né, do âmbito presidencial, a escolha do presidente, né? Como vocês sabem, em jornais, também na internet, a gente tem como acompanhar as propostas, né, e pessoas que entendem do assunto para fazer tais perguntas que nós queremos saber sobre o candidato ou a candidata, certo? Então, dentro desse âmbito das informações, né, dentro da entrevista, existem vários tipos de entrevista, certo? Lembrando que a entrevista, ela pode ser escrita, como vocês viram, né? Ela veicula dentro de jornais impressos, de revistas, de livros, mas que geralmente é uma entrevista que acontece oralmente, né? Entre duas ou mais pessoas. Então nós temos o nosso primeiro momento na página 308, nós temos aqui uma entrevista, que nós iremos já falar sobre ela, mas antes nós temos o antes de começar a ler, do que se trata. O texto que você vai ler agora é uma entrevista com a escritora e ilustradora Lúcia Iratsuka. Nessa entrevista concedida à jornalista Gabriela Romeu, do jornal Folha de São Paulo, Lúcia fala sobre um dos seus personagens, o monstrinho Muli, e explica como cria suas histórias. Aí vocês têm aí a capa de Muli, né? Como ela falou, da criação, né, dela. E nós temos a entrevista como ela fez essa criação. Então vamos ler juntinhos. Título: Conheça Muli, um monstrinho que tem medo de não botar medo em ninguém. Sejam mal-vindos. Esse aviso, para lá de estranho, recebe os leitores da obra Muli, escrito e ilustrado por Lúcia Iratsuka. Essa história acontece num vale que não está no mapa. Ali vive Muli, um monstrinho que não sabe assustar ninguém. Ele é bom mesmo em dar cambalhotas, mas a criaturinha tem medo, vejam só. Justamente por não botar medo em ninguém, até monstro tem medo de alguma coisa. Certa vez, depois de comer uma semente que nunca tinha visto algo estranho, começa a crescer na barriga de Muli. Será que é o medo do desconhecido? Lúcia, que tem cerca de 15 livros publicados, conta um pouco sobre essa história. Surgiu no bate-papo abaixo. Então nós temos aí um jogo de perguntas e respostas. Você diz que suas histórias e seus personagens estão sempre ligados a sentimentos e conflitos? Como assim? Isso quem pergunta, né, é a jornalista Gabriela. E Lúcia responde: percebi que onde existe um sentimento tem uma história. E pode ser algo muito simples. Um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Aí já tem um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como uma personagem se sente diante de uma situação e vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Como foi o processo para criar as criaturas de Muli? Eu tinha muitos medos quando criança. Medo do escuro, medo da lagarta, aquela que vira borboleta. E me lembro do medo de um tio que gostava de assustar crianças. Não é que alguns medos nunca acabam?
Por exemplo, eu nunca fui boa em esporte, morro de medo de pagar mico. Um dia quis aprender a dançar. No início, achava que não ia conseguir, os outros iriam rir. Assim nasceu essa história. Eu escrevo e reescrevo várias vezes. Deixo um tempo, leio de novo, também peço para os amigos lerem. E sempre recebo ótimas críticas e sugestões. Quando começo a trabalhar uma história nova, desenho ou escrevo primeiro? Em geral, escrevo primeiro. Mas eu visualizo como um filme. O que o personagem está fazendo, como está se sentindo. Nem sempre tenho todos os detalhes. As características físicas, o cenário, são definidos com mais precisão quando eu desenho. Quais são suas técnicas preferidas para ilustrar os livros infantis e por quê? Atualmente gosto de usar grafite, aquarela e sumie, técnica japonesa. O grafite me lembra a textura da terra e a aquarela dá uma transparência e posso usar pincelada do sumie. Qual história anda rondando sua cabeça? Vai virar livro? Eu tinha uma série de textos inspirados nos 10 anos em que vivi na roça, quando criança. Mais uma vez, são histórias que envolvem sentimentos humanos, como espanto, tristeza, alegria, curiosidade, dúvida. Alguns já estão prontos, outros preciso começar a colocar no papel. Por exemplo, lembro-me da minha mãe costurando para mim e minhas irmãs. E a gente esperando, ansiosas, olhando, ouvindo o som da máquina fazendo tec-tec-tec. Essas imagens e esses sons ficaram na minha cabeça, logo vão virar história. E me inspiro também no que meus avós e meus pais contaram. Alguém da família conta um episódio, eu guardo, quando encontro um tempo eu escrevo ou monto um boneco, protótipo de livro. Nos encontros com as crianças, nas livrarias ou em escolas, quais as perguntas elas sempre costumam fazer? Elas perguntam muito de onde tirei a ideia do livro, de qual livro eu gosto mais, porque eu quis ser escritora e ilustradora. Respondo que foi um sonho desde pequena. Como morava num sítio sem televisão, o livro foi uma forma de conhecer o mundo, e eu ficava rabiscando no chão do quintal, na parede, na tulha, na parede do depósito. Lembro que cheguei a enviar uma história com desenhos para um concurso no Japão. Depois de um tempo veio uma carta. Eu não tinha ganhado o concurso, mas na carta dizia que eles ficaram felizes de receber um material de tão longe e que eu me esforçasse, continuasse criando, em palavras de incentivo, e pensei, se o meu trabalho chegou do outro lado do mundo, um dia poderei mostrar para muita gente. Então essa foi a entrevista, né, da jornalista Gabriela Romeu para Lúcia, né, Lúcia Iratsuka, que é a criadora, né, do Monstrinho Muli. Então deu para vocês observarem, né, como que ela faz as criações através da entrevista que a Folha de São Paulo fez. Nós temos aí algumas palavras que apareceram no decorrer do texto, né, da entrevista, que estão em roxo. Nós temos o dicionário na página 309. Acessível, que é permitido a qualquer pessoa, de acesso, né? Prototipo, versão preliminar, que precisa ser aperfeiçoada. No caso, antes dela propor, né, dela criar o livro, ela tem esse prototipo, que é como se fosse um rabisco do livro de Luciana. E Túlia, celeiro depósito, né, que foi também citado no texto. Então, meus amigos, nós temos para vocês agora praticarem, né, a interpretação de acordo com o texto, né, da entrevista. Vocês têm a atividade da página 310, que vai até a 311. 310 e 311, são 2 páginas, certo? E quando vocês terminarem, essa semana a gente vai estar em sala de aula e a gente faz a correção juntinhos na sala, certo? Então todos já levem feito a atividade, e os que estão estudando em casa ainda, que me mandem as fotos da atividade, certo? Tenham todos uma boa tarde, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, beijos!